Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma forma diferente de olhar para a religião. A ideia aqui não é ficar naquele debate de é bom ou é ruim, não. A proposta é construir um verdadeiro kit de ferramentas para a gente conseguir analisar como a religião funciona de verdade na sociedade, na política e, claro, na nossa vida. Para começar, vamos dar uma olhada em duas ideias que são completamente opostas e que a gente vê por aí o tempo todo. De um lado, a religião como uma fonte de paz. Do outro, como a causa de todo conflito. O grande problema é que, quando a gente encara essas visões como verdades absolutas, elas viram um beco sem saída. A conversa simplesmente morre, em vez de ir mais fundo. O problema é que essas frases são tratadas como verdades universais, sabe? Como se não tivessem tempo nem lugar. Mas, na verdade, elas são crenças bem específicas que nasceram em momentos e contextos particulares. No fundo, são declarações de fé e não um ponto de partida para uma análise mais crítica. Para a gente conseguir entender o fenômeno de verdade, a gente precisa de outras ferramentas. Então, como é que a gente faz para superar essas generalizações tão rasas? Bom, o primeiro passo é adotar alguns princípios básicos que vêm lá do estudo acadêmico da religião. Vamos pensar nisso como se fosse o nosso kit de ferramentas inicial. Esses 4 princípios aqui são a nossa base. Primeiro de tudo, a gente separa o estudo da religião da devoção pessoal. O nosso objetivo aqui é analisar, não é converter ninguém. Segundo, é fundamental reconhecer que nenhuma religião é uma coisa só. Existe uma diversidade interna imensa. Terceiro, entender que as religiões evoluem, elas mudam com o tempo, são influenciadas pela história. E por fim, a religião nunca existe numa bolha. Ela está, na verdade, profundamente conectada com a política, a economia e a sociedade. Ok, com essa base bem sólida, agora a gente pode dar um passo além e aprimorar nosso kit. Vamos adicionar uma lente super poderosa, a abordagem dos estudos culturais. Com ela, a gente vai conseguir enxergar as coisas com muito mais nitidez. Essa lente cultural nos dá 5 pontos de partida cruciais. Ela mostra que tudo é interdisciplinar, ou seja, política e cultura não andam separadas. Ela nos ensina a desafiar aquela ideia de uma objetividade perfeita. Ela se aplica a todo mundo, inclusive a nós mesmos. Ela exige uma análise de poder para a gente entender quem é que define as regras do jogo. E, por último, nos lembra que a cultura é fluida, está sempre em construção. Vamos explorar alguns desses pontos mais a fundo. E o ponto central aqui é que essas áreas não são caixinhas separadas. É melhor pensar nelas como engrenagens que estão totalmente conectadas. Uma decisão econômica pode sim ser motivada por valores religiosos, e uma lei política pode acabar moldando uma prática cultural. É simplesmente impossível entender uma peça sem ver como ela se encaixa nas outras. Essa lente também nos obriga a questionar a ideia de objetividade total. Sabe, ela identifica uma armadilha de pensamento muito comum que é chamada de o truque de Deus. É basicamente a fantasia de que a gente pode observar o mundo de uma perspectiva totalmente neutra, como se estivéssemos flutuando acima de tudo, sem nenhum viés ou ponto de vista. A alternativa para essa fantasia não é o caos, de jeito nenhum. É o que a pensadora Donna Haraway chama de saberes situados. A ideia é que todo conhecimento é produzido a partir de um lugar específico, por uma pessoa específica, com uma história específica. A verdadeira objetividade, então, não vem de fingir que não temos um ponto de vista, mas sim de reconhecer abertamente qual é o nosso. É exatamente como diz a citação. A força de uma afirmação não vem de um distanciamento falso, mas sim de ser transparente sobre de onde se está falando. Quando se admite a própria perspectiva, aí sim as outras pessoas podem avaliar os argumentos de uma forma mais honesta. É isso que cria um conhecimento mais forte, mais responsável. E olha, isso vale para todo mundo. Não estamos apenas analisando textos ou outras pessoas, estamos também nós analisando. A lente que a gente usa para ver o mundo é tão importante quanto aquilo que a gente está vendo através dela. E aí, se todo conhecimento é situado, isso nos leva a uma pergunta fundamental, e talvez a mais importante de todas. Quem é que tem o poder de fazer com que o seu saber situado seja visto como a verdade universal para todo mundo? Essa lente muda completamente o nosso foco. Em vez da gente ficar perguntando o que é a verdade, a gente começa a perguntar a verdade de quem se torna dominante. Por que certas perspectivas ganham os holofotes e são ensinadas enquanto outras são simplesmente silenciadas ou jogadas para escanteio? Com essa ferramenta, em vez de só aceitar uma manchete, a gente pode se perguntar: por que essa interpretação específica de um texto sagrado ganhou tanto poder político, enquanto outras foram simplesmente suprimidas? Quem ganha quando uma tradição é chamada de autêntica e a outra de
herética. Não se trata de ter respostas fáceis, mas sim de saber fazer as perguntas certas. E por último, essa estrutura nos lembra que cultura não é uma coisa estática, tipo um pilar de mármore, é mais como um rio que está sempre fluindo. As normas que hoje parecem eternas, na verdade foram criadas por pessoas no passado e estão sendo recriadas por nós, agora, no presente. Então, vamos recapitular tudo isso. A gente acabou de montar um kit de ferramentas analíticos novo e bem poderoso. E o que dá para fazer com ele? Basicamente, esse kit nos transforma de observadores passivos em analistas ativos. Ele nos dá a capacidade de procurar as conexões entre religião, política e economia, de reconhecer a nossa própria perspectiva e a dos outros, de analisar quem tem o poder de definir a verdade. E, claro, de questionar tudo aquilo que parece natural ou óbvio, perguntando sempre quais vozes estão sendo ouvidas e quais estão sendo silenciadas. No fim das contas, o objetivo aqui não é encontrar uma única verdade, mas sim entender como as várias verdades são construídas, a quem elas servem e como elas moldam o mundo em que a gente vive. A pergunta que fica então é esta: ao analisar o mundo, o que a nossa própria lente pode estar escondendo?